Nosso bate-papo de hoje na série Ponto de Vista, um programa do jornal Guará Oeste Cidades e que traz aqui a redação Políticos e Liderança para discutir os temas do Guará e região, é o secretário-geral do PT-DF, Ricardo Vale. Ele é morador de Sobradinho e aos 47 anos continua morando em sua cidade com a sua família. Ricardo é também ligado ao esporte, onde é presidente do Sobradinho Esporte Clube. Costuma visitar o Guará com frequência, onde tem parceiros e é também ligado à política. Ricardo, conta pra gente a sua relação com o Guará, por favor. Primeiro, né, Amarildo, é uma satisfação estar aqui com vocês, eu agradeço a oportunidade. E assim, a minha relação com o Guará é muito grande, muito profunda, né? Intensa inclusive, porque eu tenho muitos amigos aqui, a gente tem uma relação muito próxima com essa cidade, eu costumo frequentar muito aqui a cidade, principalmente ali a feira do Guará, que é um lugar tradicional, e então temos também muitos amigos aqui, inclusive do próprio partido, né? Eu sou hoje o secretário-geral, como você falou. A gente tem uma relação com muitos amigos também aqui da política. Então, assim, é uma alegria muito grande estar aqui e eu agradeço a oportunidade de debater um pouco com você aqui os problemas do Guará, do Distrito Federal como um todo. Você coordenou aqui no Guará em 2013 a visita do governador Agnello durante as comemorações dos 44 anos do Guará. Fala um pouquinho pra gente dessa coordenação. Como é que surgiu essa ideia? Como é que você realmente esteve participando à frente desse trabalho? Como é que foi esse trabalho em 2013? Na verdade, eu estive no governo Agnello durante um ano aproximadamente, e nós, nossa necessidade de a gente levar o governo para as cidades, a gente conversou com o governador e acho que o Guará foi uma das primeiras cidades que toda a comitiva do governo esteve aqui. Era uma demanda já que alguns amigos, né, aqui da própria cidade pediam uma proximidade maior com o governador e com o governo. E nós fizemos aqui um trabalho muito positivo, muito bom. Foi 3 dias de GDF aqui na cidade. O governador ouviu as lideranças da cultura, lideranças do esporte, enfim, e pegou as necessidades da comunidade. Me lembro que teve padres, pastores, enfim. E dali surgiu uma série de reivindicações, uma série de ações que o governo deveria fazer aqui na cidade. E boa parte do que foi pedido, felizmente o governo conseguiu atender. Lógico que nem tudo foi possível fazer ainda, mas foi um momento extremamente positivo para o governo e acredito que para a comunidade aqui do Guará. Ricardo, explica pra gente, a comunidade, embora naquele período ficasse ansiosa pelas obras e foi realmente prometida algumas obras na cidade, você citou que algumas delas realmente foram feitas, outras não necessariamente. Alguma parte dos moradores, uma parte em si, está cobrando do governador mais obras para a cidade. Resumidamente, como é que ficou essa questão das obras? Você acha que o governador atendeu a comunidade de modo geral com essas obras? Ou ainda falta alguma coisa? Como é que você vê hoje a demanda aqui do Guará e da região para a questão de obras aqui deste governo, deste mandato? Sempre falta alguma coisa, né? E a comunidade ela tem que estar sempre reivindicando. Eu acho que a comunidade do Guará é uma comunidade muito politizada, muito preparada, que acompanha, que sabe cobrar, e essa cobrança tem que ser permanente. Mas acho que o governo, nós vimos que o governo conseguiu fazer boas ações aqui, como a reforma dos 2 postos de saúde, a própria reforma do hospital, a questão da reforma da Praça da Moda, da 40, enfim, a própria ciclovia, mais de 7 quilômetros de ciclovia, o recapeamento do asfalto aqui da cidade. Tudo isso foram reivindicações que foram colocadas naquela época e que o governo conseguiu, de uma certa forma, atender. Ricardo, você é uma pessoa que mora em Sobradinho, mas está frequentemente aqui no Guará e tem amigos aqui, tem uma relação muito próxima com o Wagner, que é o presidente do PT Guará. Fala um pouquinho pra gente dessa relação com o Wagner, não só necessariamente só com o Wagner, mas com a relação com as lideranças da cidade. Você também é um pré-candidato hoje para a Câmara Distrital. Como é que é a sua relação aqui? Como é que você pretende conseguir agariar seus votos aqui, fazer um ciclo aqui maior para conhecimento da comunidade? Qual vai ser a sua ação aqui dentro da cidade? É verdade, assim, como eu disse antes, a gente tem uma relação boa com muitos
amigos, pessoas do meu partido, pessoas do grupo político nosso, e nós ficamos muito felizes recentemente agora, no último PED, que é o processo de eleição diretas do PT, o meu amigo, irmão Wagner, Wagner Sampaio, foi eleito presidente do PT aqui do Guará. É um companheiro histórico, um servidor público, uma pessoa que tem um olhar muito cuidadoso com essa cidade, morador daqui, enfim. E a relação com o PT e com o Wagner é muito forte, né, muito próxima, e a gente vai aproveitar essa relação que a gente tem aqui com um conjunto de companheiros, com pessoas também do esporte, de outros segmentos também aqui da cidade, para a gente levar o nosso projeto. Eu sou pré-candidato, não sou um candidato ainda, mas a gente já vem trabalhando, conversando, ouvindo, né? Não é um projeto pessoal, é um projeto de um grupo político, e tem muita gente aqui nessa cidade que vai nos ajudar com certeza. Dando prosseguimento ao nosso bate-papo aqui com o secretário-geral do PT-DF, Ricardo Vale, vamos falar agora um pouco de política. Ricardo Vale é pré-candidato a distrital pelo PT, não é isso, Ricardo? Fala um pouquinho pra gente aqui da sua pré-candidatura, como é que está organizando aqui a pré-campanha? Fala um pouquinho pra gente agora, onde é que você realmente acha que deve investir na questão da campanha? O que você vai fazer aqui nessa região do Guará e outras cidades para poder realmente ter condições de chegar à Câmara Legislativa, de ser eleito? Como eu disse, eu sou um pré-candidato, mas a gente já vem trabalhando em todo o Distrito Federal, e aqui no Guará e região aqui também não pode ser diferente. Temos vindo muito aqui, conversado com muitas lideranças dessa cidade, temos inclusive pedido sugestão, né? Esses pedidos, quais são eles? Você poderia citar, por exemplo, pelo menos um desses pedidos? Como é que tem sido essa relação aqui com as lideranças? Começando pelo próprio Wagner, mas de modo geral. Fala um pedido pra gente aqui na questão política. Olha só, assim, a gente não quer fazer um processo de cima para baixo. Né? Então a gente tem conversado com as lideranças e a gente vai fazer a defesa de uma série de ações aqui, mas fruto das pessoas que vivem aqui, das demandas que eles têm aqui. Eu venho aqui, mas a gente acompanha, não tem o conhecimento profundo da necessidade que os moradores têm. Então, assim, alguns têm pedido para a gente a questão do Parque do Guará, né, para que a gente possa botar esse parque em execução, enfim, fazer com que ele aconteça de fato. Desculpa me interromper um segundo. Você acompanhou aqui o governo Agnello em 2013, durante a visita das comemorações dos 44 anos do Guará, e naquele momento ali as lideranças já cobraram algumas obras. Você acabou de citar algumas obras que foram feitas. Isso trouxe para você um conhecimento maior do Guará também. Isso ajuda você nessa pré-campanha, para chegar também à Câmara Legislativa. Você passa a ser um conhecedor maior das necessidades dessa região? Claro. A minha experiência no governo possibilitou a gente ter um conhecimento amplo de problemas em todas as cidades. E não são muito diferentes, né? Os problemas aqui do Guará não são muito diferentes dos problemas de Planaltina, do Gama, do Núcleo Bandeirante, da Ceilândia. Enfim, então, mas é importante a gente ouvir a comunidade, né? O que ela também tem uma relação muito grande com o pessoal do esporte aqui. Foram feitos, se eu não me engano, 5 campos sintéticos, né? Inclusive mais do que em muitas cidades aí com uma população maior. E, enfim, então eu estou ouvindo, estou conversando, essas lideranças têm, nós vamos montar um programa onde a gente, bem democrático, onde as pessoas vão estar passando para a gente quais são as demandas, e a gente vai estar construindo isso junto, fazendo a defesa junto ao governo e, se Deus quiser, lá na Câmara, né? Ricardo, eu prometi nesse bloco que a gente falaria de política. Começamos falando aqui da sua pré-candidatura, mas algum assunto que aparece aqui nessa conversa, ele precisa ser melhor explanado. Vamos falar então aqui, pelo menos uma questão do esporte. Você é presidente do Sobradinho Esporte Clube, não é isso? Sou presidente do Sobradinho Esporte Clube. E eu queria então, aproveitando esse gancho que você está ligado ao esporte no Sobradinho, a gente percebe hoje que Brasília vive um momento bom e ruim ao mesmo tempo quando se fala de esporte. Bom porque nós temos aqui 7 jogos da Copa do Mundo. Então, é um momento grandioso para o esporte local, esse evento da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, nós não temos nenhum
nenhum time de futebol, nem na primeira divisão e na segunda divisão do esporte brasileiro. Como você avalia a questão do esporte do Distrito Federal, já que nós não temos times de peso, nós não temos um time para representar de fato Brasília fora do Distrito Federal? Como é que você vê, tanto o governo quanto a iniciativa privada, poderia melhorar o esporte aqui no Distrito Federal, não só no Guará, como em Sobradinho, no Distrito Federal, como pode o esporte alavancar o esporte? Fala isso um pouquinho pra gente, por favor. Nem na Série C nós temos times no é verdade, Campeonato Brasileiro, né? É verdade. Eu acho assim, vamos separar, assim, eu acho que o esporte aqui no Distrito Federal, ele é muito praticado, aí, seja todas as modalidades do esporte, assim, a gente tem grandes atletas aqui, tem vários projetos sociais aqui no Guará mesmo, a gente conhece algumas pessoas, algumas lideranças da cidade que, inclusive de forma voluntária, trabalham, seja com vôlei, seja com futebol, seja com karatê, seja com... Então, assim, há uma manifestação muito grande nesse segmento esportivo. E o esporte, eu entendo ele, eu sou uma pessoa que sempre militei nesse segmento, eu entendo o esporte como um instrumento poderoso de inclusão social, de socialização dos jovens, né? E então eu tenho essa relação forte e foi daí o esporte amador. Depois eu passei para o profissional, né? Virei presidente do Sobradinho Esporte Clube, até porque também cheguei a jogar lá, joguei no Juniores do Sobradinho. Meu irmão Paulo Tadeu chegou a jogar no profissional do clube, e a sociedade lá, a comunidade cobrava muito o resgate do clube, né? E a gente, por ter tido esse histórico, seja na política, seja no esporte, a gente acabou topando o desafio aí, pegou o Sobradinho, e a gente está muito feliz com o resultado até o momento. O que se pode esperar, por exemplo, se você foi eleito distrital, o que se pode esperar de você nessa área esportiva? Você vai apresentar algum projeto? Evidentemente não é hora de falar dos projetos, nós estamos na pré-campanha, né? Não é uma campanha. Uhum. Mas no seu projeto como político, o esporte é uma das prioridades? Claro. Eu sei da importância que o esporte tem, inclusive na minha própria vida, né? A experiência que eu tenho de vida, da minha família. Nós somos 12 irmãos, 8 homens. Meu pai era taxista, minha mãe dona de casa. E para criar 12 filhos, né, não era fácil. Um taxista criar 12 filhos. Então os 8 homens, o que meu pai muito inteligentemente fazia? Não tinha muito tempo de ficar em casa, porque tinha que trabalhar. Empurrava a gente para o esporte. Vamos nesse campo de futebol, era escola e futebol, escola e futebol. E graças a Deus isso fez com que a gente, a partir daí, se inserisse na comunidade, né? Se sentisse incluído na sociedade. Então eu sou muito grato àqueles voluntários que tinham lá naquela época, que nos acolheram, que era o segundo pai, que botava a gente para jogar bola, que também passava muita informação. Muito apoio. Isso. E com isso, graças a Deus, todos nós seguimos um caminho correto, todos nós se formamos, somos pessoas de bem na sociedade. Então, como eu sei que isso foi muito bom para a minha família, eu quero, evidentemente, chegando na Câmara, fortalecer essa questão do esporte, para que mais jovens, né, vá, porque quem está no esporte, não, evidentemente, está fora de risco de outras coisas aí que a sociedade acaba indo, né, como a questão do crime, das drogas, enfim. Então é importante a gente investir no esporte. E no futebol profissional, eu não tenho dúvida que o futebol profissional só vai para frente com o apoio da iniciativa privada. Eu, inclusive, sou contra que o Estado banque o futebol profissional. Eu prometi nesse bloco que a gente falaria sobre política. Aí a gente começou a falar de esporte, eu também estava previsto um terceiro bloco para falar de esporte, mas eu agradeço até pela sua intervenção, que a gente acabou aprofundando mais um pouco no esporte. Mas falando em esporte, e repetindo que o senhor é um pré-candidato a distrital, acredito que essa campanha, essa bandeira do esporte também deve ser uma das suas bandeiras, acredito, imagino. Será? E tem outra questão também que eu gostaria que você esclarecesse para a comunidade. Você é irmão do Paulo Tadeu. Hoje o Paulo Tadeu, embora ele tenha deixado a política, mas dentro do mundo político ele é uma das pessoas mais conhecidas no DF. Então algumas pessoas até queriam ele para poder ser um pré-candidato para essa eleição de 2014, e ele acabou seguindo outro caminho. Você acredita que ser irmão do Paulo Tadeu ajuda em alguma coisa para você como político? Você pode extrair um pouco de forma benefício dessa questão? Ou você acha que não influencia muito, você que tem que fazer o seu próprio trabalho? Como é que você enxerga essa relação com seu irmão famoso? É verdade,
Primeiro, um orgulho muito grande ser irmão do Paulo Tadeu, né? Por tudo que ele fez, por tudo que ele representa nessa cidade, pela história, né? Pela trajetória política dele, correta, ética, coerente. Então, tenho muito orgulho de ser irmão dele e ter militado com ele durante todos esses anos, né? Hoje eu sou secretário-geral do PT e é fruto também dessa trajetória que nós, né, o reconhecimento do partido pelo trabalho que juntamente com ele e os demais companheiros, o próprio Wagner, aqui no Guará, e enfim, uma série de... a própria Cássia, não vou citar muitos nomes aqui, senão a gente vai ter que ficar... Mas é motivo de orgulho e acho que ajuda muito ser irmão dele, por tudo isso, né? Por esse currículo dele, vitorioso e de forma muito coerente, correta. Agora, não é de todo determinante, né? Eu também quero virar um deputado, quero ser reconhecido fazer seu próprio trabalho, pelo meu trabalho, né? Se hoje eu sou um pré-candidato, é porque as pessoas acreditam que a gente tem um potencial, tem história para que possa estar representando o PT e continuar nessa trajetória desse grupo, que é um grupo que a minha candidatura não é uma coisa personalista, não é uma coisa individualista, não é uma coisa que surgiu de você mesmo. De forma alguma. É um conjunto de companheiros, principalmente desse grupo, que falam, não, a gente continua, o Paulo foi para o Tribunal de Contas, mas a gente precisa continuar essa história. E entendo isso como uma missão, mas me sinto preparado, me sinto tranquilo, sei qual é o papel, sei da dificuldade que é fazer uma campanha e sei como é difícil fazer um bom mandato, igual o Paulo fez. Então a responsabilidade minha é muito grande, né? Que a gente não vai poder decepcionar. Primeiro, os companheiros, enfim, e o próprio Paulo, né? A gente vai ter essa coisa de... Na linguagem popular, honrar a camisa, é isso? Honrar a camisa, vou ter que honrar a camisa, mas tranquilo, porque eu nunca me iludi com a política, eu nunca sei que... Nunca isso me vai descer, é um processo de responsabilidade muito grande, mas a política ela é um instrumento poderoso para fazer coisas boas. Nós fizemos muitas coisas boas e vamos fazer muito mais. Ricardo, nós temos aqui agora, vamos falar do governador Agnello, né? O senhor foi presidente, aliás, secretário adjunto de governo durante mais de 2 anos, foi isso? Isso. Um ano e pouco. Então o senhor tem uma aproximação muito grande com o governador Agnello. E nesse período, imagino que deve ter aprendido algumas coisas mais da questão política também. Mas o Agnello, até agora, nosso governador, ele não conseguiu transmitir uma popularidade para a comunidade igual muita gente esperava. Muitos acreditam que o principal problema do Agnello hoje para a reeleição é exatamente a questão da popularidade, não necessariamente o que ele fez ou deixou de fazer. Como o senhor avalia isso para poder reverter essa questão? O PT já discutiu esse tema, o PT já levou isso em pauta. O que tem sido feito para poder reverter isso? Tá. Sim, na verdade, eu conheço o Agnello de perto mesmo, trabalhei com ele. É uma pessoa extremamente humilde, inteligente, também muito coerente e sabe o que está fazendo. O Agnello pegou Brasília numa situação muito delicada, né, do ponto de vista... Muita hora parada, né? Da gestão, do ponto de vista ético, né? A crise política aqui há uns 4 anos atrás foi muito séria. E é impressionante como a população esquece rápido, né? Como Brasília quase que houve intervenção federal aqui, por conta do descaso que essa cidade foi tratada nos últimos anos. Denúncias de corrupção, inclusive. Das denúncias, do descaso mesmo, né? O GDF só pôde começar a contrair empréstimos, né, de órgãos do próprio governo federal e de instituições bancárias internacionais depois de quase 2 anos de governos, por conta das certidões tudo negativado. Foi o caos, praticamente em todas as áreas. E para você corrigir em 4 anos, né, tudo que foi deixado de ser feito nos últimos 10, 12 anos aqui no Distrito Federal, então, não é fácil. E o Agnello teve muita dificuldade nos seus primeiros anos de governo para arrumar a casa, né? Então, evidentemente que essa crise política deixou a nossa comunidade, a nossa sociedade um pouco desacreditada da política. Bom, então em toda aquela crise aí o Agnello chega.
não consegue dar as respostas imediatas que próprio a gente achava que conseguiria. A gente não tinha dimensão de como estava essa cidade, né? Como estava. A questão da saúde era uma questão que ele colocou, que ele queria resolver rápido, mas infelizmente não foi possível porque o caos era muito grande, não só na saúde, mas na educação, na questão do transporte, enfim. E acho que o governo dele, né, a gente vê que melhorou muito recentemente nos últimos meses, aí, nos últimos anos, diferentemente dos primeiros 2 anos de governo dele. Então uma série de ações estão sendo feitas, uma série de seja na área da saúde, né, contratação de quase 14 mil servidores. A questão da popularidade em si, que hoje muitos especialistas acreditam que seja o maior gargalo para poder realmente chegar. Eu vejo assim, uma coisa é você governar, outra coisa é a campanha. O governo começa a dar resultado, o governo começa a entregar uma série de obras que foram compromissos que ele assumiu com a comunidade. E acho que isso vai ter reflexo agora na campanha. Nós vamos mostrar, o governador vai mostrar como estava Brasília e como está Brasília hoje. Por falar em campanha, eu não tenho dúvida que a popularidade dele vai melhorar. Porque nós vamos comparar como estava a saúde, como está hoje, como estava a educação, como está hoje, como estava o transporte, esse cartel de ônibus aqui que ele, de forma muito corajosa, enfrentou, e hoje os ônibus estão aí rodando. Essa mudança que está tendo no transporte, não, porque não é só trocar os ônibus, é um processo que começou. E então eu tenho certeza que a popularidade dele vai crescer muito. E acho que Brasília não merece, o futuro de Brasília não está no passado. Uma das questões que está colocada aqui na minha pauta é que dessa entrada do Arruda, né, como pré-candidato, e a possível pré-candidatura do Roriz para a Câmara Distrital, inclusive trazendo outros afiliados políticos, entre parentes e filhos, etc. Como o senhor avalia essa questão da volta dos caciques da política como Arruda e o Roriz? Como avaliar esse momento, já que de uma certa forma ou outra o PT terá que enfrentar essa situação nas urnas, né? No primeiro momento a gente vê assim, a menos que alguma coisa mude. Mas é uma questão, um fato, né? Como o PT tem discutido essa questão? Olha, enquanto dirigente partidário, nós estamos preparados para enfrentar essa turma, né? Tanto eu como o PT aqui do Guará, através do Wagner, o próprio presidente Policarpo, que é daqui, que é deputado federal. Nós estamos preparados para fazer o debate, fazer o enfrentamento. Estamos preparados porque o nosso governo foi muito melhor do que o deles. Agora, eu fico preocupado, assim, enquanto cidadão, né, com a possibilidade de que política tudo é possível e essa turma ganhar as eleições. É aquilo que eu falei, não tem sentido, né? Eles já tiveram a oportunidade deles e não fizeram absolutamente nada, né? Deixaram o Brasília completamente destruído. O momento que a gente vive, temos aí a Copa do Mundo, temos a política e um ano muito especial. Queria que você deixasse seu recado aqui para a comunidade local e para o DF sobre essas questões que a gente está vivendo, tanto na política quanto no esporte, enfim, falar um pouquinho para a gente da sua avaliação desse momento, um ano político e um ano de Copa do Mundo, e os seus agradecimentos aqui para o nosso público em geral. Tá bom, olha só, Marildo. Primeiro, a Copa do Mundo é um momento assim que eu avalio extremamente positivo para o nosso país. O senhor acredita, só interrompendo um pouquinho, o senhor acredita que essas manifestações estão previstas, isso vai prejudicar um pouco, elas fazem sentido? Como é que o senhor avalia? Porque parece que a Copa do Mundo até agora não empolgou muito. Antes do senhor responder a pergunta final, a Copa do Mundo não tem empolgado muito a comunidade. Como avaliar isso de modo geral? Eu não concordo que a Copa do Mundo não tenha empolgado a comunidade. Eu acho que a expectativa é muito boa. A Copa do Mundo trouxe uma série de benefícios para a nossa população, né? Se a gente fica vendo a imprensa, alguns setores da própria oposição, seja no Brasil, seja aqui no Distrito Federal, querer passar uma imagem de que a Copa do Mundo gerou prejuízo para o país, gerou obras superfaturadas, enfim, não é nada disso. A gente sabe que o que foi gasto em estádios é uma porcentagem muito pequena da quantidade de investimentos que foram feitos nesse país, seja em aeroportos, seja em rodovias, seja em a geração de empregos, né, que já foi gerado com a Copa do Mundo e que vai ser gerado por conta do turismo, enfim. E esses dados você não vê a mídia falar,
você não vê a oposição falar. Então a Copa do Mundo vai deixar um legado muito positivo para o nosso país. E essa coisa de que a Copa do Mundo não está empolgando sim, né? Vai empolgar, que é o país do futebol, e o Brasil merece uma Copa do Mundo, merece Olimpíadas, e nós vamos fazer eventos, e esses eventos vão ser extremamente positivos para o nosso país. Então, se a nossa população trouxe o Lula, trouxe a Dilma, e se Deus quiser a Dilma vai ser reeleita de novo, é porque o nosso governo tem tido mais resultado do que os governos que passaram. Então estou muito confiante com relação à Copa, com relação à própria política, e deixo aqui para os moradores aqui do Guará e região que a gente precisa aproveitar esse momento, curtir essa Copa do Mundo e depois fazer um processo democrático, com muito cuidado, eleger os nossos representantes, seja no governo federal, seja no governo local, nossos deputados distritais, com muita atenção, né? É preciso que a população do Guará e do Distrito Federal vote com análise crítica, que acompanhe, veja quem está votando, veja o passado dessa pessoa, veja a história dela, para que a gente possa mudar, né? Acho que é através da política, dos nossos representantes, que a gente vai mudar as coisas. Não tem outro caminho. O país só vai para frente através da política. Não existe outro instrumento na democracia a não ser a política. Então é preciso votar com muito cuidado. E tem boas pessoas na política. A gente percebe alguns políticos acabam pegando ali, tentando rebaixar o debate, rebaixar o discurso, dizer que política é todo mundo é igual. Não é não. Tem muita gente boa na política, seja no nosso partido, seja em outros partidos. É preciso que o eleitor tenha cuidado, né? Não se corrompa também, vote com cuidado, porque se a gente errar, né, aí vamos ter problemas, seja na Câmara, seja no governo, e isso é um prejuízo muito grande para a sociedade, não só aqui do Guará, do Distrito Federal e de todo o Brasil. Ok, tá bom, obrigado, e agradeço muito a oportunidade de vocês aí, tá bom? Ok, obrigado, é isso então.